Quem aqui no nosso meio, eu preciso saber isso para direcionar a minha pregação. Quem aqui no nosso meio nunca leu sobre o purgatório, nunca escutou uma pregação sobre o purgatório e tem bem pouca noção, não conhece sobre essa realidade? Levanta a mão. Fica com a mão levantada, olha para o seu lado esquerdo com a mão levantada e olha para o seu lado direito. Você vê que é a grande maioria. Então isso você já entende que é um tema importante. Abaixa a mão por gentileza. Quem já escutou alguma palestra, leu um livro sobre o purgatório ou tem uma mínima noção, levanta a mão. Tá. Eu gostaria... mais perto da boca. Tá. Eu gostaria então de iniciar essa pregação com vocês, meditando a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 13 ao 15. E para auxiliá-los, aqueles que utilizam da Bíblia da Ave Maria, é na página 1486. Enquanto você procura, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 13 ao 15, aqueles que se utilizam da Bíblia da Ave Maria, 1468, enquanto você procura, reze comigo: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Agora, para nós escutarmos a palavra, faça um silêncio comigo bem profundo, por reverência à palavra do Senhor. Versículo 13: a obra de cada um aparecerá, o dia do julgamento irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo, o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos, ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Estas são para nós as palavras do Senhor. Queridos, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala sobre um dia do julgamento. Santo Afonso Maria de Ligório, ele nos ensina que de maneira imediata após a morte, e aí é uma coisa que vocês precisam entender: o que você vê uma pessoa deitada no chão é uma coisa, se a alma dela descolou do corpo e já foi para o julgamento final, é só Deus que sabe, porque há fenômenos de quase morte que pessoas que voltam, como há pessoas que viveram em pecado, estava morto, e Dom Bosco ressuscitou essa pessoa para confessar. Então ela estava num fenômeno de quase morte, ainda não era o julgamento, mas há uma passagem do desligamento da alma, e com que a pessoa se apresenta naquilo que se chama julgamento particular. Esse julgamento particular é entre a pessoa e Deus. Aqueles que foram santos, morreram na amizade com Deus, reparando todos os pecados da sua vida, vão direto ao paraíso. Aqueles que cometeram pecado, se converteram e morreram na amizade com Deus e não repararam os seus pecados passados, e eu irei explicá-los melhor, vão ao purgatório, doutrina católica. E aqueles que morrem em inimizade com Deus pelo pecado mortal, se não tiveram contrição, isso é uma coisa que só a alma e Deus sabe, vai ao inferno. Agora me diga uma coisa: todas as vezes que nós escutamos falar que uma pessoa faleceu, a gente vai numa missa, a gente vai no enterro, a única coisa que nós escutamos: a pessoa está numa melhor, ela descansou, está nos braços de Deus, está com o Pai da Glória. Não se utiliza nenhuma palavra de purificação. E São Francisco de Sales dizia ao público que o escutava: é um santo doutor da igreja, eu temo aqueles que ficam me tendo como muito santo, porque na minha morte
o que eu vou precisar não são de coroa de flores. Coroa de flores eu não preciso. Eu vou precisar de missas, eu vou precisar de orações. E vocês que me acham muito santo vão me abandonar no purgatório. Um doutor dizia isso. E aí, meus irmãos, nós não temos noção da falta de caridade que é com as almas do purgatório que ficam abandonadas. E é tão terrível isso, que Satanás tirou do vocabulário dos profetas a palavra inferno e purgatório, e as almas sofrem. Para você ter ideia, São Roberto Bellarmino e São Gregório Magno diz, irmãos, que o fogo que atormenta as almas do purgatório é o mesmo fogo do inferno, porém o fogo do inferno é eterno e o fogo da alma do purgatório é temporal. A dor que uma alma sofre abandonada no purgatório, ela é terrível. Para vocês terem noção, uma alma do purgatório apareceu para um santo chamado Santo Stanislau Chokoska, e ele pediu para que aquela alma permitisse dele sentir um suor da alma do purgatório. A alma do purgatório disse assim: um ser humano não é capaz sem a graça divina, nem de ter uma gota do nosso suor, porque morre na hora. Contanto, porque você está suplicando, Deus vai conceder a graça de te dar a graça particular de sentir uma gota de suor. A gota de suor caiu no braço de Santo Stanislau Chokoska. Aquele homem caiu desmaiado no chão com gritos lacinantes na hora. Ele ficou 1 ano numa cama de um hospital, sendo tratado com torturas físicas por causa de uma machucadura no braço. Mas Santo Stanislau converteu toda a sua diocese, e todo mundo foi buscar confissão, porque ele entendeu a gravidade do pecado e como a justiça de Deus pune as ofensas que não foram devidamente reparadas. Mas você imagina que um ser humano sentiu uma gota e ficou no sofrimento de 1 ano numa cama de hospital. Quantas vezes que nós lemos sobre o purgatório, celebramos missa pelos defuntos a quem amamos, ou fizemos uma via sacra, um rosário e mandamos celebrar uma missa gregoriana para quem nós amamos. Quase não se faz mais isso. As almas padecem. Santo Tomás de Aquino, grande doutor da Igreja Católica, ele vai dizer assim, meus irmãos, que é mais caridade você rezar por uma alma do purgatório do que você ajudar um pobre. Porque um pobre, ele pode vir aqui na Gospamira, chegar para você que está sentado aí e falar: minha irmã, me dá um pão, me paga uma refeição, eu estou com frio, me ajude com um cobertor, me dê um copo de água. Um pobre pode entrar no supermercado e pedir uma bolacha, qualquer coisa. Uma alma do purgatório não. Ela necessita exclusivamente do amor daqueles que entendem essas realidades. Mas se o purgatório é uma realidade de fé, é um dogma de fé, embora há uma classe imensa dentro da igreja que nega o purgatório. Aliás, hoje na igreja tem gente que nega o inferno, tem gente que nega o demônio, tem gente que nega a castidade, tem gente que nega o pecado original. Está uma bagunça dentro da igreja. Mas há muitos que negam o purgatório, mas não falam. Se é uma questão de fé, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 17: logo a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Por que quase não se tem fé no purgatório? Porque quase não se prega sobre isso. Queridos, vamos lá. A pessoa vive a vida dela, cometeu muitos pecados contra Deus, e a gente vai ver o que é os tipos de pecado aqui. E ela tem muita devoção a Nossa Senhora. Na última hora dela, ela morre e consegue um padre para confessar.
mas ela não reparou os pecados em vida. Eu vou te explicar mais para frente. Como que acontece? Quando a alma se apresenta de Deus no julgamento final, e aí que eu falo para vocês que nós temos que reencontrar na nossa fé católica a ideia de Deus. Nós não temos amor, nós não temos noção do que é a pureza de Deus, a beleza da Trindade Santa, a glória, a santidade. Queridos, quando o profeta Isaías teve um vislumbre da glória de Deus, Isaías capítulo 6, ele deu um grito, e não foi nem no paraíso, ele teve uma visão, ele gritou: ai, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no povo de lábios impuros, entretanto os meus olhos viram a salvação. Gente, ele não falou que ele roubava, que ele matava, que ele era abortista, que ele era gay, que ele adulterava, que ele... Não! Ele disse que ele tinha impureza dos lábios. Ele deu um grito, por causa da glória de Deus, uma visão. O que acontece quando uma alma morre? Ela se apresenta diante de Deus, é uma luz de graça tão grande, que a própria pessoa se joga no purgatório. Porque quando você passa desse plano, você vai entender uma coisa que ninguém mais prega hoje, chamada justiça. E você vai pedir para Deus: seja justo e me puna pelos meus pecados. Porque aqui nós não temos noção da justiça. Tanto que eu vou te ensinar uma coisa, que quando eu aprendi eu falei: nossa, como isso é sério. Você já se perguntou como que uma pessoa fica no céu? Se ela vai para o céu e um parente dela querido vai no inferno, se ela vai sofrer pensando na pessoa? Não. Sabe o que acontece? Como a justiça no céu ela é perfeita, ela vai glorificar a Deus por aquela pessoa ter sido condenada. Por quê? Porque é justo em Deus que isso aconteça. A justiça divina vai ser tão acentuada dentro de você, que você mesmo, que vai estar diante de Deus, vai falar: eu não posso vê-lo agora, eu preciso reparar esse dano, eu preciso reparar essa mancha. E a alma, ela pula para o purgatório. Não é Deus que manda, fala assim: vai para o purgatório. A alma pula para lá. Anderson, quem que diz isso? Beato do olhinho do rotulo. Para você ter noção, tem uma santa da igreja católica, chamada Santa Catarina de Gênova, que dizia: se Deus não tivesse criado um purgatório, as almas o pediriam para ele, para glorificar a justiça divina. Anderson, aonde fica o purgatório? A maioria dos grandes teólogos diz que ele fica no centro da terra. E aí a alma vai para lá, para ficar quanto tempo? Isso depende da justiça divina, e se vai ter alguma alma caridosa que vai rezar para você. Eu vou falar uma coisa. Lúcia de Fátima chegou para Nossa Senhora de uma amiga dela nova que tinha morrido. A aparição foi em 1917. Ela chegou para Nossa Senhora e falou assim: a minha amiga se salvou? Ela falou: se salvou, mas está no purgatório e vai ficar por lá durante muito tempo. Aí a Lúcia falou assim para Nossa Senhora: por quê? Porque ela frequentava bailes. Você tem noção do que era um baile em 1917? Não tinha roupas imorais, os homens de terno, as mulheres tudo de vestido, porque naquela época as roupas eram modestas, não tinha música agitada. Você imagina que uma moça jovenzinha, porque foi no baile e perdeu o contato com Deus, a união com Deus. A Nossa Senhora falou que ela estava no purgatório e iria ficar muito tempo lá. E todo mundo achando hoje em dia que todas as almas vão para o céu, como se salvar fosse a coisa mais fácil do mundo. Um dia o Padre Pio chega, Santo Padre Pio, presta atenção aqui que eu sei que esse tema é polêmico. Eu sei que esse tema é polêmico, toda hora a pessoa fica cochichando do lado uma da outra. Calma aí. O Padre Pio chegou para um frei, amigo seu capuchinho santo, Santo Padre Pio, falou: o seu pai hoje foi para o purgatório. E o frei disse: mas Padre Pio, meu pai morreu faz 30 anos. E o Padre Pio falou: meu filho, diante de Deus tudo se paga. E aí a alma vai lá para o purgatório. E aí vamos ver aqui uma visão que eu anotei para vocês.
de um passeio que uma santa deu no purgatório, e a gente vai ter uma noçãozinha da punição, do sofrimento que a alma vive transtornada lá. Bota a mão no seu coração e diga assim comigo: Nossa Senhora, eu repreendo agora todo espírito de falta de fé e dispersão. Me dê a luz da graça para que eu compreenda essa verdade de fé. Amém. Santa Maria Madalena de Paz um dia estava rezando no jardim, foi arrebatada até o purgatório, e ela vai falar: avançando alguns passos, viu então as almas desafortunadas e ouviam-na exclamar: oh, que horrível é este lugar! Está cheio de espantosos demônios e tormentos incríveis. Quem, meu Deus, são as vítimas dessas torturas cruéis? Primeira coisa que eu quero que você imagine aqui agora: Santo Tomás de Aquino diz que uma inteligência humana não pode conceber o sofrimento do purgatório. Aí você tenta conceber. Bom, imagina os mártires na Rússia comunista. Eles pegavam as pessoas e começavam a cortar pedacinho do dedo, arrancava os olhos, arrancava a orelha, enfiava espeto na vista da pessoa. Na China comunista, colocava uma pessoa com 15 dias com fome, depois colocava um banquete, a pessoa comia, o teto começava a baixar, a pessoa cheia de comida, estourava, a pessoa saía comida por ela, era amassada. Aquelas coisas que a gente ficava imaginando quando era pequeno, né? Eu lembro que até o meu brincava: imagina você desce num tobogã de Gillette, cai numa piscina de álcool e se enxuga com toalha de Bombril. Imagina a Gillette cortando você assim e tal. Tudo isso que o homem pode imaginar de tortura, sofrimento humano, não tem comparação com o que uma alma sofre no purgatório. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: o sofrimento do purgatório é terrível. Aí vai dizer aqui, ó, presta atenção: ai de mim, elas estão sendo transpassadas com agudas espadas, vai dizer Santa Maria Madalena de Paz, e sendo cortadas em pedaços. Então ela viu almas com sofrimentos de espadas transpassando Santa Maria Madalena de Paz e sendo cortadas. Foi-lhe respondidos que eram almas cuja conduta tinha sido manchada pela hipocrisia. Quantas vezes que nós confessamos um pecado desse para um sacerdote: ó padre, eu pequei pela hipocrisia. Jesus condenava uma raça na Bíblia chamada fariseu de hipócritas. Por que hipócritas? Vem do grego hipócritas, que eram máscaras, que significa, e na época as pessoas que faziam teatro usavam máscaras, e Jesus disse que o hipócrita é uma pessoa mascarada. Fala assim comigo: o hipócrita é uma pessoa mascarada. Você vai no teatro, uma pessoa está fazendo a máscara, você não sabe a real identidade dela. Só que aí você vai e vira amigo desse ator desse teatro. Aí vocês viram muito amigos, e essa pessoa se converte e ela começa a fazer teatro cristão, e ela ainda continua usando máscara. Aí você está lá na plateia e tá 200 pessoas assistindo, todo mundo vê ela de máscara, mas você virou amigo dela. Aí você vê essa pessoa. Aí essa pessoa que usa máscara virou seu amigo, e vocês foram viajar para a Terra Santa junto. Você que conheceu essa pessoa mais profundamente, você tem noção das suas debilidades, dos seus defeitos, dos seus erros, e aí você vê que ela, como mascarada, ela faz um papel, por exemplo, do Padre Pio. Com máscara ela faz o papel do Padre Pio,
parece uma pessoa santa e parece uma pessoa virtuosa. Aí você convive com a pessoa, você vai ver que os defeitos dela são o oposto daquilo que ela vive quando ela tem a máscara dela. Tem um monte de pessoa que é assim na igreja. Você vê a pessoa pregando, servindo, cantando, parece que tem virtudes, parece que tem uma vida reta, tem uma vida libada. Mas eu conheci uma história de uma senhora que ela chegou na igreja carregando um colchão e disse assim para o padre: padre, eu vim aqui morar na igreja. E o padre perguntou para a mulher: por quê? Porque aqui na paróquia, para todo mundo, o meu marido é um santo, mas vai conviver em casa com ele. Aquele dá sorriso para todo mundo, a paz de Jesus, anda com as mãozinhas assim, em casa grita, é rabugento, não perdoa, é magoado, briga com os filhos, é um pai que não dá atenção para os filhos. E você sabe o que é isso? A pessoa, ela quer ser diante dos outros aquilo que ela não é no seu íntimo. Ela ama ser elogiada, ela ama ser chamada de ungido, ela ama ser paparicada, requisitada, ela se preocupa com a sua imagem pessoal de uma maneira assim estrondosa. Ela quer que falem bem dela. Na frente dos outros ela é um santo, mas longe dessa pessoa, naquilo que ela vive no seu cotidiano, só Deus o sabe. E aí sabe o que é isso daí? É o hipócrita, porque ele quer ser diante dos homens uma coisa que ele não é diante de Deus. E como o nosso Senhor não gosta de hipocrisia, de máscara, de falsidade. E aí sabe o que essas pessoas vão viver na vida dela no purgatório? Vão ter espadas transpassando elas e sendo cortadas. Vale a pena um sofrimento desse? Por que não converte em vida? Eu venho na igreja, mas eu assisto internet pornográfica. Eu venho na igreja, eu sou empresário, mas eu dou um salário ridículo para os funcionários, sendo que um dos 5 pecados que clamam diante de Deus é não pagar devidamente o salário dos seus funcionários. Minto, trato mal as pessoas, e na igreja tudo bem, a paz de Jesus. O marido da mulher era ministro da Eucaristia, parece que quando ele dava a Eucaristia estava Padre Pio aqui, Santo Antônio aqui, São Francisco aqui, e Madre Teresa, antes de ser canonizada, já traz cesando em língua. E aí, em casa, na realidade, vive totalmente diferente daquilo que se apresenta. Esses serão punidos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu renuncio na minha vida a máscara da hipocrisia. Avançando um pouco, escuta aqui. Ela viu uma grande multidão de almas que eram como que esmagadas e espremidas por uma prensa, e compreendeu que essas eram almas que tinham tido o vício da impaciência. Imagina uma prensa toda hora batendo assim, ó, e a pessoa não morre. É uma tortura que não para. Água querendo cair, e vai batendo, porque a pessoa teve o vício do quê? Da impaciência. Imitai-me, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus não pediu para imitar ele nos milagres, na maneira com que ele pregava, em nada disso. Queridos, a rainha das virtudes é a humildade. Se a pessoa não tem a humildade, ela não consegue ter paciência com o próximo, porque ela é soberba, ela se irrita demais. E outra virtude que Jesus pediu para imitar ele: mansidão. Ele vai dizer assim na Bíblia: bem-aventurado os mansos de coração, porque possuirão a terra. A terra no mundo bíblico é o homem. Bem-aventurado, José Alamano diz que quem é manso possui a si próprio a terra do seu coração, porque tem domínio próprio. Quem possui-se a si mesmo
possui o coração de Deus. E quem possui o coração de Deus, possui o coração do próximo. Vai dizer o bem-aventurado José Alamano: uma pessoa mansa, ela contorna qualquer situação que pode abalar as suas relações sociais e familiares, principalmente com as pessoas mais próximas a nós. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer assim, amar é para isso que foi feito o nosso coração. Quantos casamentos que você vê uma relação danosa do esposo e da esposa, e que eles têm o vício da impaciência um com o outro, é uma coisa brutal. A pessoa está seguindo o GPS, entrou numa rua errada, acabou o clima entre os dois. Como pode uma coisa dessa para nós que somos da igreja? Aí tem um monte de pessoa dando risada, né? Sabe como se chama essa risadinha? Eu vou falar o nome dela para você: carapuça. Dentro de casa com os filhos, não faz na hora o que você quer. Impaciência. Da impaciência vem briga, xingamento, mágoa, ressentimento, ódio, adultério, divórcio, inferno. O vício da impaciência, ele é punido, sabe por quê? Porque a impaciência destrói as almas. Você tem que ter domínio. A calma, ela é superior a todo e qualquer movimento de ira na alma. E aí a pessoa que não vive a paciência, o amor, a calma, a afabilidade, o afago, o amor verdadeiro, ela vai dar brecha para vários outros pecados. E esse pecado, ele vai ser punido. As pessoas que pecaram pela impaciência vão ser amassadas numa prensa no purgatório junto com o fogo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: manda essa impaciência para o pé da cruz. Escuta aqui. Um momento depois, sua agitação aumentou e ela lançou um grito de desespero. Era a prisão da mentira. Eu sei que só lá em São Paulo tem gente que mente, aqui não tem nenhum. Olha a cara de santo do povo, padre, que agora estava à sua frente. Ela viu a prisão da mentira no purgatório. Depois de a ter considerado atentamente, ela bradou em alta voz: os mentirosos estão confinados em um lugar na vizinhança do inferno, e seus sofrimentos são excessivamente grandes. Chumbo derretido é derramado em suas bocas. Eu os vejo queimar e ao mesmo tempo tremer de frio. Não mentir está no decálogo, vai contra os 10 mandamentos. João capítulo 8, versículo 44 vai dizer: vós tendes o demônio como pai, e diz que ele é o pai da mentira. E ao mesmo tempo o Cristo vai dizer, João 14:6, eu sou a verdade. O livro de Pedro vai dizer: não houve mentira em sua boca. E um cristão, ele tem que ser uma pessoa extremamente verdadeira. A mentira, ela sempre começa com pequenas coisas, e ela vai aumentando até que ela vira um hábito, e a pessoa começa a ter o hábito de mentir. Eu conheço pessoas que mentem nas suas pregações contando testemunho. O cara fala que ele estava na cadeia e que enviaram uma carta, e que a carta não chegou no correio, mas que a carta apareceu dentro da cadeia do lado dele. E aí esse cara fala isso na pregação e depois trai a esposa com um monte de menininhas da igreja.
Aí você vê lá o cara falando na igreja do pastor Valdomiro Santiago, mentiras da fé eu estou dizendo, que foi lá na igreja, passou a toalha no pastor do suor e estava com uma dívida no banco. Ele chegou no banco, passou a toalha na porta do banco e a dívida desapareceu. Quem pagou a dívida? Jesus. E aí esse dinheiro teve que sair de algum lugar. Então Jesus agora é bandido também, que nem o Valdomiro, aquele pilantra. Até dentro da igreja as pessoas estão mentindo, com falta de caráter, entendeu? Contam vantagens, falam coisa que não aconteceu, aumentam a história, mente para a esposa, mente para o amigo. Aonde você estava, bem? Eu estava no trabalho, mas não estava no trabalho, essas coisas todas. Perde o caráter, não tem mais brio, não quer mais ser verdadeiro, não quer mais ter sinceridade, e aí vai cometendo um vício, isso vira um hábito. Aí a pessoa, ela vira uma mentirosa e um mentiroso. Liga lá no telefone em casa, fala que eu não estou. Fala melhor, não posso falar agora, depois eu te ligo. Nesse momento eu estou fazendo um tipo de trabalho X. Entendeu? E aí a gente vai nas nossas confissões e esquece de falar o pecado da mentira para o sacerdote. Ó, padre, eu menti quantas vezes? 4, 5, porque você sabe que confissão é assim. Aí vamos falar mentir, eu menti 5, 6 vezes o grau da mentira. Entendeu? Aí se a pessoa, olha como que é o purgatório, se converteu da mentira, mas não reparou os danos, eu vou explicar mais ou menos o que é a reparação. Ela vai para o purgatório e vai ficar do lado do inferno, na vizinhança, e a boca dela vai ficar aberta e chumbo derretido vai cair na boca dela. Ó, você imagina essa vela aqui, ó, pingar ela na sua boca, assim, ela ficando acesa na sua língua, que delícia, né? Mas isso daqui não tem nada comparado com chumbo derretido. Você sabe que punição que é essa, meus irmãos? Ó, eu tô aqui do lado desse trem aqui, ó, tá quente. Ficar aqui do lado incomoda. Imagina colocar a mão nessa, não é nada comparado a isso. E aí sabe o que acontece? Nós não temos mais noção do que ofende a Deus e do que não ofende a Deus. Você sabe o que o mundo quer hoje, o homem quer hoje? Dinheiro, prazeres, viagens, roupas, perfumes, status, Facebook, Instagram, WhatsApp. E sabe como se chama isso? Materialismo. O materialismo tomou conta do homem de uma tal forma que aquilo que transcende, as pessoas não têm mais noção. E aí acaba não tendo mais noção da gravidade do pecado, e qualquer coisinha mais apertado que ela escuta numa pregação, que não seja milagres e curas, que vai beneficiar a vida dela, nossa, mas como isso é radical, Deus não é assim. Não, mas como Deus pode fazer isso com a gente? Aí você pergunta para o indivíduo que vai falar que Deus não é assim, quantas vezes ele leu o catecismo? Quantas vezes ele leu a Bíblia? 40 anos de fé católica, pergunta quantos livros essa pessoa já leu, e coloca do lado a quantidade de capítulo de novela. E normalmente essas pessoas que nunca leu a Bíblia, que nunca leu o catecismo, que nunca leu o livro, é as que mais dão palpite. Não, mas Deus não é assim. Sabe por que fala que Deus não é assim? Ela inventou na cabeça dela a maneira de Deus que ela acha que Deus é. Ela pega aquela palavra misericórdia, e sem nunca ter estudado a teologia da misericórdia, ela fala assim: não, quando eu morrer, eu só vou andar numa brasinha, logo vou chegando no céu, estou aqui, Jesus e Nossa Senhora, e vamos lá. Olha para essa pessoa que está do lado e fala assim: vai pensando, abençoado, vai pensando. Fala assim: em nome de Jesus, eu renuncio a toda e qualquer mentira na minha vida. Eu vou ter que acelerar um pouco nisso, que eu vou ter que te falar outras coisas. Ela continua mais adiante. Foi na prisão das almas que tinham pecado por fraqueza. Eu os via queimar com fogo mais intenso. Sabe o que é pecar por fraqueza? A Bíblia vai dizer em Hebreus 12:4: ainda não
tendes resistido na luta até o sangue na luta contra o pecado. Aí tem um momento que Jesus ele vai permitir que uma tentação fortíssima venha sobre a tua vida para provar a tua virtude e o teu amor. Aquela alma que nem sequer luta, ela se entrega. Ela reza 10 minutos e pronto, ela não tem coragem de rezar um mês contra aquela tentação, de lutar contra o inferno, ela se entrega. Essa pessoa vai ter um fogo muito intenso por não ter demonstrado amor a Deus. Mais adiante percebeu almas que tinham sido muito apegadas aos bens deste mundo e tinham pecado por avareza. Que cegueira, disse ela, procurar com tanta sofreguidão uma fortuna perecível. Estes cuja riqueza não os podiam saciar suficientemente, agora aqui são devoradas pelos tormentos, derretem como metal numa fornalha. Você sabe quem que é o avarento? É aquela pessoa que ela trabalha o dia inteiro, workaholic chama isso daí, viciada em trabalho. Ela não tem um pingo de compaixão pelo próximo. Essa pessoa, quando chega a hora do ofertório na gospa, ela passa a semana inteira contando moeda para dar no ofertório. A nota mais conhecida de que um avarento ajuda na igreja é a nota de R$2. Ele separa a semana inteira para dar os R$2. Só que esse infeliz, esse avarento, que o avarento é infeliz, ele esquece que a inteligência dele é graça de Deus. Ele esquece que a saúde dele é graça de Deus. Ele esquece que a competência intelectual dele é graça de Deus. A empresa dele, se você é médico, dentista, empresário, é tudo graça de Deus na sua vida. E ousa falar que é você que faz. Fala aí um dia, não, isso daqui é propriedade minha, Deus não está na minha vida. Você fale no mês. E aí, irmãos, tem pessoas que poderiam ajudar sofredores de rua, o frio lascado, eu com 15 cobertor em casa, o pobre na rua precisando, eu durmo a minha antecâmara da minha consciência católica, não aflora mais. Se eu escutar a palavra dízimo, eu me assusto. Essa pessoa é um avarento. Santo Antônio de Pádua dizia que a única coisa boa que um avarento faz na vida é morrer. Aí quando ela morre, fica lá o seu dinheiro na conta, fica os seus bens como tesouro, e a pessoa esqueceu daquela parte de Atos 20, 35, é maior alegria em dar do que receber. Senhor, eu vou ajudar a tua igreja, porque é ali que eu me abasteço do seu corpo e do seu sangue, é ali que eu tenho o meu sacramento, eu vou ajudar o necessitado. Aí a gente chega para uma pessoa e fala assim que está necessitado, irmão, Jesus te ama. Isso não é evangelho. É muito melhor dizer assim, eu te amo em nome de Jesus. O que você precisa que eu faça por você? Porque eu saio da teoria e vou para a prática da fé cristã. E aí eu deixo de ser uma pessoa avarenta e me torno uma pessoa caridosa. Eu sou bom administrador do meu dinheiro. Eu não gasto com prostituta de luxo. Eu não gasto somente com viagens. Eu não gasto com mentiras. Gente, como pode, né? Um cara católico entra dentro de uma Daslu e compra uma calça e uma camisa e gasta 20 mil reais, e a pessoa passando necessidade? Vai ficar comprando essas madame burguesa da igreja, brinco de 50 mil reais? Mas o dinheiro é da pessoa, mas pouco apego aos bens. O problema é que tem pessoa que está gastando 50 mil e não ajuda em nada na igreja. Para Deus dá o que sobra, para o próximo dá o que sobra. Se essa pessoa se salvar, a tiazinha só ali concordando, né tia? Só baixando a cabeça assim, né? É verdade, né tia? Olha para o lado dessa pessoa, dá uma cutucada assim, se converta. Assim, larga essa avareza. Irmãos, Dom Bosco foi no purgatório. E sabe quem que Dom Bosco encontrou lá em sonho no purgatório? Foca aqui, foca na foca. Deixa eu falar uma coisa. Dom Bosco foi no purgatório. Sabe quem que ele viu lá? O bispo dele.
Ele falou assim: bispo, diga-me uma coisa. O bispo diga a ele: Dom Bosco, a única coisa que você deve se importar e pregar aos outros é a salvação da alma. E o que impede a salvação da alma é o apego ao mundo, o materialismo. O mundo está assim, irmãos. Desculpa que eu vou falar, mas eu acho absurdo um sacerdote cobrar 200 mil reais no show e não tem nem obra de caridade. Que ponto que chegamos? E ninguém faz nada, não tem punição, não há reprimenda de um bispo. Por quê? Porque entra dinheiro no cofre da igreja. Corrupção maldita do inferno, vendidos, desalmados, carreiristas. Irmão, não seja assim. Tenha o seu coração como o da gospa. Eclesiástico 24:24. Eu sou mãe do puro amor. Quando ela foi visitar sua prima Santa Isabel, ela andou 100 quilômetros a pé e foi fazer o que lá? Servir a prima dela que estava grávida, ajudar o próximo, doar a vida pelo próximo. Se você tem bastante, ajuda bastante. Se você tem pouco, ajuda com pouco que você tem. Mas não deixe o seu coração ser endurecido, porque os avarentos vão pagar um preço muito grande. Padre, estou com 39 minutos aqui, tem 10 ainda, está certo? Segundo o cronômetro ou não? 8 minutos? 10 é 8. Esse Padre Oscar. Padre Oscar. Bom, queridos, falar aqui uma coisa para vocês. Tem os outros efeitos, mas agora eu gostaria de lembrar vocês a uma coisa. Vocês precisam rezar pelas almas das pessoas da sua família que foram embora. Vocês não sabem se estão no purgatório ou não, mas se eu não sei, o que Deus vai fazer com a minha oração? Ele vai aplicar mérito para outra coisa. Anderson, qual que é a melhor oração que eu posso aplicar para uma alma do purgatório? Manda celebrar uma missa. E o que você faz? Você chega, pega o envelope, isso chama-se espórtula, escreve a sua intenção, bota lá 10 reais, sei lá. Padre, celebra uma missa na intenção dessa alma. Segunda oração que mais consola as almas do purgatório, via sacra. Terceira oração, o rosário. Coloque as almas do purgatório em tudo que você vai fazer, porque se você libertar uma alma do purgatório, ela vira a sua intercessora quando ela for para o céu. Olha como Deus ama as pessoas que ajudam as almas do purgatório. Tinha uma senhora que tinha muita devoção com as almas do purgatório. Ela trabalhava como doméstica, ganhava pouco, e o pouco que ela ganhava, ela investia pagando espórtula para celebrar missas gregorianas para as almas do purgatório. Aconteceu que essa senhora foi mandada embora, e ela estava na igreja triste, rezando. E quem conta essa história, já vou falar, o beato do olhinho do rotulo. Ela está indo embora, aparece um rapaz e dá um endereço para ela e fala: senhora, nesse endereço tem uma casa precisando de uma pessoa para trabalhar lá como doméstica. Ela pega o endereço e vai nessa casa. Quando ele está chegando nessa casa, uma mulher vai descendo da escada, nervosa, blasfemando, falando palavras grossas. E ela vê a dona e fala: aqui está precisando de doméstica? Mas como você sabe? A mulher acabou de ser mandada embora. Ela falou: sobe aqui. Ela falou: um rapaz me deu um papel com esse endereço. Que rapaz? Ela olhou uma foto e falou: é aquele ali. A mulher começou a chorar na hora. Era o filho dela falecido. Aí uma pessoa pode perguntar para mim: Anderson, isso não cheira espiritismo? Eu vou te falar a diferença de uma aparição
com permissão divina e com espiritismo. Quando Deus ordena uma aparição, é Ele que manda, é a vontade dEle, é a soberania dEle. E se uma alma do purgatório te aparece, você não pode evitar, você não pode falar, vai embora. Não, é Deus que manda, é Ele que quer. Agora no espiritismo não, a pessoa vai lá e consulta. Eu quero consultar o morto, então quer dizer, todo mundo pode falar com o morto a hora que quiser. Não é assim, a pessoa obriga o morto a falar. No espiritismo, na igreja católica é diferente. A aparição é uma livre permissão divina, que tudo sabe e que tudo quer. Quem entendeu, diga amém. Mande celebrar missas. Anderson, reparação de pecado. Bom, um dia na minha vida eu fui uma pessoa muito avarenta. Eu escutei, Anderson, você falando aquilo do avarento, caiu para mim. Eu sou essa pessoa, eu quero me converter para que eu não sofra no purgatório. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que confessar o seu pecado e reparar. Como que eu reparo? Se eu fui muito avarento, eu vou ser uma pessoa que vive o oposto da avareza. O que é? A caridade. O tanto que eu fui mesquinho, é o tanto que eu vou ser bondoso com o próximo. Se eu fui uma pessoa que olhava com indiferença para o próximo, eu tinha dificuldade de ajudar na igreja, eu vou ser uma pessoa que vou doar mais. Eu fui uma pessoa muito mentirosa, eu vou confessar os meus pecados de mentira e eu vou viver na verdade. Eu vou ser uma pessoa sincera, eu não vou permitir que a mentira faça morada na minha vida. Eu fui uma pessoa muito pornográfica, eu vou ser uma pessoa pura. Eu não vou mais ver pornografia, eu vou governar os meus olhos para as mulheres, eu vou trocar o meu guarda-roupa, porque tem determinadas moças que se vestem de uma maneira que chega a dar medo, dentro da igreja até. Mas vem para a igreja com umas saias, umas blusas, que você fala assim, meu Deus, essa pessoa não vai procurar emprego assim. Ela não entra numa repartição pública assim, ela não participa de uma audiência diante do juiz humano assim, mas na igreja vem toda achando que está na moda do Satanás. Desculpa dizer. Sabe o que essa pessoa faz? Ela se converte, ela pega essas roupas malignas, imundas, queima, não faz doação porque não quer prejudicar o próximo, e começa a se vestir com decoro. Ela ensina sobre a pureza, ela vive fidelidade conjugal, o leito dela conjugal é puro, ela não deixa pensamentos imundos vir na sua cabeça. O que a pessoa pecou, ela vive aquela frase de São Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela vive uma conversão e ela destrói, ela repara todo esse dano com uma vida santificada. Quem entendeu o que eu estou dizendo, levanta a mão e diga amém. Queridos, os maiores opositores dessa verdade do purgatório, vai dizer um dos maiores teólogos do mundo, Antônio Roio Marinho. Eu vou dizer aqui, ó, o dogma do purgatório é um dos mais combatidos pelos inimigos da igreja, principalmente pelos protestantes, apesar de ser um dos mais lógicos e um dos mais consoladores. Quem mais combate o dogma do purgatório são os protestantes. Cuidado com o que você lê, cuidado com o que você escuta. A sua fé não é protestante, você é católico. A sua igreja não nasceu de um padre tarado, luciferino, desobediente. A sua igreja nasceu do peito aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua igreja não foi qualquer homem que fundou, foi nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E você está aplaudindo, porque você sabe dessa verdade, que a igreja católica é única e verdadeira. Louvado seja Deus por você fazer parte dela. E não deixa doutrinas infeccionadas vir tomar conta. Católico, estude a sua fé, pelo amor de Deus.
Tem almas precisando de sufrágio, de oração, e que estão sendo abandonadas num sofrimento tremendo. Quantas congregações na igreja nós temos que ajudam os pobres? Monte, que lindo. Quantas congregações na igreja nós temos que reza pelas almas do purgatório? Quase nenhuma, e sofre muito mais. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: isso é muito sério. Pense em você morrendo, indo para o purgatório e nem uma gota de sufrágio. Bom, como que eu faço para atenuar mais rápido o meu purgatório, Anderson? Devoção a São Miguel Arcanjo e devoção a Nossa Senhora. Os devotos de Nossa Senhora, os verdadeiros, quando morrem, Nossa Senhora vai buscar no sábado. Principalmente aqueles que usam o escapulário da Nossa Senhora do Carmo. Queridos, há muitas coisas ainda para falar, mas eu entendo, porque durante a semana o tempo é assim. Eu tenho pregações minhas que explicam sobre isso, mas deixa eu te perguntar: esse tempo que você escutou sobre isso, te esclareceu alguma coisa? Fez bem para a sua alma? Te colocou temor? Te colocou nojo do pecado? Te colocou vontade de ser santo? Se esses resultados geraram, levanta a mão aí, deixa eu ver quem está vivendo isso daí. Então vamos aplaudir a graça, que 45, 50 minutos dá para fazer o negócio acontecer. Amém? Sejam santos, separem o pecado e rezem pelas almas do purgatório.